E aí, pessoal, vou falar sobre investimento de gente grande hoje. Gente grande não é o seu tio que passou num concurso público. Gente grande, a gente que tem muito dinheiro mesmo. É, a- o vídeo de hoje é sobre e se eu tivesse 400 bilhões de reais e não tivesse escrúpulos e só quisesse lucro. 400 bilhões de reais é dinheiro pra caramba e eu não vou ficar aqui explicando pra você quanto dinheiro é isso. Eu tenho uma série de vídeos aí mostrando pra vocês quanto é 1 bilhão de dólares, só pra vocês terem uma ideia do volume da magnitude dessa quantia. E a gente vai trabalhar com a quantia de 400 bilhões hoje e não é à toa. Só que eu não vou falar porque e não vou sugerir nomes de pessoas ou de partidos, porque isso dá gatilho e as pessoas começam a latir e elas vêm com discursos. E eu quero discursos a respeito da minha ideia. Eu quero aula, eu quero argumentação e show, e quero correções, e quero que vocês mudem o meu pensamento, mas assim, baseados na minha ideia e não em termos preconcebidos aí das lutas, né, dos embates populares, dessa polarização que a gente tem. No fim, a gente vai acabar, só para dar um spoiler, esse papo vai acabar em privatização. Como que a gente vai chegar lá? Eu não faço ideia porque eu não ensaiei. Os vídeos eles seriam muito melhores se eu escrevesse um texto e apresentasse para vocês uma coisa produzida, mas eu gosto desse clima de boteco que esse canal tem e vai continuar desse jeito. E se eu tivesse 80 bilhões de dólares, uma coisa que dá 400 bilhões de reais, e hoje, assim, talvez essa quantia tenha até crescido. Eu não sei, gente, quando eu era adolescente, antes que vocês falem assim, você tá me chamando de burro, quando eu era adolescente, eu não entendia a mecânica do dinheiro, e eu falava, cara, é mágico como, pelo simples fato de deixar o dinheiro parado, ele se reproduz. E basta que eu junte uma determinada quantia e eu vou viver da reprodução do dinheiro e é isso aí. E demora um pouco para eu entender que assim, já que as riquezas elas não se reproduzem sem que ninguém trabalhe, os campos eles não florescem, você não tem colheitas, você não tem a produção de carros sem que alguém trabalhe, então o dinheiro ele também não se reproduz sem que alguém trabalhe. E demorou pouco tempo para eu entender que todo ganho financeiro de investimento ele vem ao custo do trabalho de alguém. Se você ganha alguma coisa é porque alguém está perdendo alguma coisa. O mundo não é essa maravilha que é o BDO, onde simplesmente você tem lastro infinito e riqueza infinita para ser explorada e basta que você queira fazer isso. E basicamente você tem duas maneiras de investir o seu dinheiro, ou emprestando ou comprando alguma coisa. Não tem outra. A outra coisa é guardar, só que o dinheiro ele se desvaloriza com o tempo em economias como a nossa, que tem inflação. E se vocês quiserem saber de onde vem a inflação, procurem aí canais de economistas que explicam isso muito melhor. Existem países em que tem deflação, por exemplo. Você tem tanta riqueza e tem tão pouca moeda que, tipo, os preços eles só caem. E aí você fala, nossa, mas então é um paraíso. Não, talvez seja pior ainda, uma economia onde os preços só caem. Porque aí as pessoas trabalham e não conseguem vender o fruto do seu trabalho e, enfim, a coisa se torna inviável. Como que você empresta dinheiro? Para você saber se você está investindo bem ou não, você tem que saber se é seguro, e tipo, nada é 100% seguro, mas você tem que saber se é seguro emprestar. Aí você fala, não, mas os bancos são seguros. Sim, o Collor pegou o dinheiro de todo mundo, desvalorizou e devolveu. Você tem vários momentos na história em que bancos simplesmente quebraram e acabou. Mas a gente tem aquela lei de fundo, aquele garantidor de crédito lá. Sim, mas a partir do momento que o Estado de verdade quebrar, ele realmente não vai ter dinheiro. Ele vai fazer o quê? No máximo ele vai te imprimir e vai te dar um dinheiro que vai ter desvalorizado completamente. Então não existe nada 100% seguro. E aí você vai pegando os mais arriscados, e os mais arriscados eles são mais rentáveis. Os mais seguros eles são menos rentáveis, os mais arriscados eles são mais rentáveis. E ou você vai emprestar para um amigo teu que você acha que ele vai te pagar e vai cobrar alguma coisa dele. Eu acho que amigo cobrar juros é meio zoado, mas ok. Ou você empresta para a caderneta de poupança que te paga muito pouco, ou você empresta para o país. Você dá dinheiro para o governo, ele vai gastar esse dinheiro e amanhã ele vai pegar de alguém através de impostos ou de impressão e vai te dar.
com juros e basicamente os juros é isso que faz a gente ter a impressão de que o dinheiro ele simplesmente pode se multiplicar e no imaginário de uma criança, de um adolescente, já que o governo ele tem todo o dinheiro, esse dinheiro ele gera todos os juros, então o governo tem dinheiro infinito e ele pode dar merenda de graça para todo mundo eternamente que a riqueza não vai se esgotar, mas não é bem assim. Não é bem assim, porque não é nem um pouco assim, porque a riqueza ela de verdade não sai do nada. Então, se eu tiver, sei lá, 400 mil reais, aí você acha que eu tô bem, né? 400 mil reais, você acha que eu tô bem. Porque aí se eu conseguir alguma coisa que me dê 1% por mês, isso é bastante coisa já, 1% por mês, aí eu tô ganhando 4 conto. E aí você fala assim, pô, eu sou um cara que gasta pouco, eu não tenho família, então assim, se eu conseguir 400 mil, minha vida tá resolvida pro resto da vida e eu não preciso mais trabalhar, porque aí eu vivo com 4 mil reais. Sim, imagina se todo mundo no país atingisse a independência financeira. Imagina se todo mundo no país tivesse 400 mil reais. Aí todo mundo ganhava 4 pau por mês. E aí ninguém trabalhava e todo mundo seria feliz. Já que ninguém trabalha e todo mundo é feliz porque todo mundo tem 4 mil reais, quem é que acorda cedo para fazer o pão? Quem é que acorda cedo para lavrar a terra? Quem é que acorda cedo para soldar os chips que farão a sua placa? Ah, não, a gente compra de fora, sim. É... e aí a gente vai fazer dinheiro vendendo o quê? A gente não para pensar quem é que paga esses 4 mil reais dos 400 mil que a gente empresta para o banco, que a gente empresta para o fundo. E geralmente quem paga isso são pessoas que estão absurdamente endividadas e que pagam 8% de juros de cartão de crédito. Então vamos colocar aqui 1,08. Esse cara está pagando 32 mil. O cara que pegou 400 mil para girar a empresa dele, para vender o pão que você está ganhando, porque você ganha 4 mil por especulação. O cara que está fabricando o carro para te vender, porque você ganha dinheiro por especulação. Tá vendo como a nossa economia não tem como dar certo? Porque assim você tem mais pessoas vivendo de especulação do dinheiro do que indo lá na fábrica trabalhar. Então, o banco, ele tá bem. Por quê? Porque ele pegou 400 mil reais teus, emprestou para o empresário está pagando 32 mil de juros e ele está te dando 4. Ou seja, o banco, simplesmente por intermediar essa transação, ele está ganhando 28 mil reais e você está achando esperto, achando que você está ganhando 4 mil em cima do banco. Estou dizendo que você não tem que ganhar 4 mil em cima do banco? É claro que não, você tem que ganhar. O seu dinheiro não pode ficar parado, porque afinal de contas a gente tem que proteger o nosso dinheiro contra a inflação, mas você tem os bancos aí, isso explica tipo, o lucro pequeno dos bancos. Você vai ver o lucro líquido do Bradesco, do Itaú aí, né? Então, assim, é nobre que ele deu 1 bilhão para a gente lutar contra o coronavírus? É nobre, mas de onde está vindo esse dinheiro? Se não das pessoas que estão endividadas sem conseguir pagar as suas contas. Estou dizendo que não tem que ter juros? Nada disso, mas 400 mil reais tem gente querendo pegar emprestado no mercado. 400 mil reais tem um monte de empresário querendo pegar emprestado no mercado. E se você tivesse 400 bilhões? Isso daqui é 400 milhões, certo? Isso daqui é 400 bilhões. 400 bilhões. Vamos dividir isso pela população brasileira? Sei lá, eu estou chutando errado aqui. 1.800. Dá 1.800 para cada pessoa no país, é isso? Você acha que tem gente... Será que tem tanta gente assim querendo pegar dinheiro emprestado e pagar juros? Será que existem... E se você sair emprestando, já que você quer tanto emprestar dinheiro, se você sair emprestando... Eu fiz essa conta certa? Não sei, gente. Se você sair emprestando 1.800 reais indiscriminadamente para cada brasileiro só porque você quer investir esse dinheiro, você acha que eles vão te pagar? Quantos desses brasileiros que pegarem 1.800 reais emprestados, eles vão te pagar? Então, a gente tem um outro problema. A gente tem o problema de encontrar fontes de investimento seguro. Dinheiro para você sair emprestando não é fácil, você tem que ter muita cautela, porque você vai levar muito calote e o lucro dos outros vai para cobrir o calote das pessoas que dão calote. E imagina o tamanho da operação para você sair emprestando 400 bilhões de reais. Então,
Se eu tivesse 400 bilhões de reais agora, você acha que eu ia abrir um agiota e emprestar 100 para um, 50 para o outro, 200 para o outro? E você acha que eu ia ficar numa planilha de Excel e com o telefone de todo mundo e com os jagunços correndo atrás dos caras para bater neles porque eles não pagam? Você acha que eu ia fazer isso com 400 bilhões de reais? Você acha que eu quero essa dor de cabeça para mim? Não, não quero essa dor de cabeça para mim. Vou emprestar dinheiro para o banco, mas os bancos eles já são ricos. Eu vou emprestar dinheiro para fundos de investimento. Os fundos de investimento eles vão pegar esses 400 bilhões e eles vão ter exatamente esse problema que a gente está discutindo aqui. Eles vão emprestar para quem? Eles vão emprestar para quem? Então nós precisamos comprar. A gente precisa comprar. Então vamos comprar alguma coisa que, primeiro, tem que estar barato, segundo, tem que ter liquidez e terceiro, tem que dar lucro. E o que a gente vai comprar? Uma maré. Porque tá barato. Não, ele não tem liquidez, você não consegue vender depois. Ele tem lucratividade? Não. Você vai trabalhar de Uber com maré, você vai ter problema aí na sua vida. Então, e outra, com 400 bilhões de reais, você quer ficar comprando lanchonetezinha? Você quer ficar comprando padaria? Você quer ficar comprando açougue? Você quer ficar comprando ponto de táxi? Você quer, com 400 bilhões, comprar 400 mil empresas? Vamos supor que você compre um monte de empresa aí de R$1 milhão. Pequeno. Né? Você vai querer... Aí você fala, Fausto, mas com R$1 milhão você não compra uma empresa decente. Coloca aí 500 milhões para você comprar uma empresa decente. 500 milhões, ok. Você quer administrar 800 empresas na sua vida? Você quer administrar 800 empresas? Mas aí você só vai comprar ações. Sim, mas aí... As ações, com 400 bilhões você tem um problema, porque aí você compra ações da TIM, da Claro e da Vivo, aí uma está concorrendo com a outra, aí o que você ganha em uma você perde na outra. Aí você fala, eu vou comprar da Mitsubishi, da Hitachi, da Panasonic, porque elas são empresas de TV. Aí uma vai te dar um lucro enorme, a outra vai te dar prejuízo. Então ou você aposta em uma e reza, ou você tem informação privilegiada de todas e compra daquela que você sabe que vai ganhar, que é o que acontece, ou então você vai acabar perdendo muito por conta da própria concorrência das empresas. É muito difícil você comprar empresas de todas as chamadas players do mercado e ter lucro igualmente em todas. Tá vendo que o cara que tem 400 bilhões de reais, ele não pode pensar igual a gente que coloca lá no Tesouro Direto e fica rezando para o governo não dar um calote, e aí ele fica lá com o Paulo Guedes, austeridade, 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 austeridade. Para quê? Para não ferrar o cara que colocou todo esse dinheiro para a economia do país girar? E por que eu estou passando perrengue até agora nos 3 primeiros minutos do vídeo? Porque até aqui eu tive escrúpulos, eu tive moral, eu estou tentando encontrar uma saída decente para o meu problema, porque eu quero problema, né? 400 bilhões, mas eu quero mais, eu quero fazer dinheiro com isso daqui, já que eu tenho, eu quero mais ainda. Só que eu estou tentando buscar uma saída que não ferre ninguém, uma saída que tenha princípios, mas vamos supor que eu não tivesse, aí fica mais fácil. Porque esses 400 bilhões, eles já estão investidos e eu já estou tendo retorno aí de 1% disso ao mês, ou talvez um pouco menos. 400 bilhões. Então a gente tem aí uns 400 milhões para investir. O que dá para fazer com 400 milhões por mês para investir no mundo? No sentido de buscar caminhos para eu comprar empresas que me vão dar muito lucro no futuro. Eu posso, por exemplo, começar a tentar permear o Congresso e o Senado. Não estou falando do Brasil, estou falando de um outro país aí qualquer, senão vai começar, né, vocês vão perder o foco. Vamos falar de Madagascar. Madagascar lá tem um Congresso e um Senado. Então você tem os legisladores e você tem os caras que aprovam. 400 milhões de reais, dá para fazer algumas amizades ali? Dá para eu começar a fazer algumas amizades. Dá, por exemplo, para eu financiar campanhas de partidos. Eu financio a campanha de uns partidos e coloco ali umas pessoas-chave ali. Para quê? Para que essas pessoas legislem para minha conveniência e para que elas aprovem para minha conveniência. Mas só ter uns caras conhecidos lá resolve o meu problema? Não. Porque adianta você chegar para todo um país e votar uma lei esdrúxula e
e o povo, todo o povo desse país ficar vendo essas leis simplesmente serem escritas, aprovadas e a coisa acontecendo, não, a população vai matar os deputados, a nação vai matar os senadores. Então, mesmo que eu consiga comprar uma empresa gigantesca dentro desse país, mesmo que eu consiga comprar uma estatal dentro desse país, se eu pagar muito barato, e se eu começar a explorar as riquezas dessa estatal para o meu próprio benefício, a população ela vai se voltar contra mim. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me proteger disso. E a melhor maneira de me proteger disso é moldar toda a população no sentido dela não dar chilique quando eu comprar alguma coisa que faz parte do patrimônio ali da nação. Vamos supor que essa empresa ela tivesse campos de petróleo. E vamos supor que essa empresa ela tivesse minas de extração de minérios. E vamos supor que ela tivesse uma grande rede de postagens. Serviço de postagens, de cartas, de encomendas. Essas são empresas tão grandes, mas tão grandes que uma vez que eu estruturá-las, dá trabalho de estruturar, dá trabalho para colocar a casa em dia, mas uma vez que eu as estruture, elas detêm todo o lastro, porque elas têm toda a estrutura de logística do país, elas têm todo o direito da extração dos minérios e do combustível. E aí vira uma coisa estratégica, e com esses meus 400 bi eu posso pagar os melhores estrategistas, os melhores administradores, os melhores profissionais para rodar essa empresa com maestria. Para quê? Para que ela seja absurdamente lucrativa. Porque aí, por exemplo, eu posso gastar 400 bilhões nessas empresas, e essas empresas podem me dar um retorno de 3, 4, 5% ao ano do meu capital investido. Uma coisa que a poupança nunca me daria, uma coisa que o tesouro direto não me daria. Sem contar que eu não correria o risco do governo me dar calote ou do Fernando Collor me dar calote na poupança ou nas ações, porque eu tenho lá os campos de petróleo, eu tenho e total direito de exploração sobre eles. Eu tenho lá as minas e total direito de exploração sobre elas. Significa que tudo aquilo lá é meu? Não, é claro que eu vou ter que pagar um percentual, mas se eu pagar o percentual do país, se eu pagar o percentual do estado, se eu pagar, diga-se imposto, se eu pagar o imposto da cidade, e extrair gastando tão pouco, com uma tecnologia tão avançada, ao ponto de eu conseguir vender tudo aquilo num preço competitivo e ainda assim exorbitantemente lucrativo, eu posso conseguir uma renda através desses 400 bilhões muito superior ao que uma poupança que nem existe, porque não tem tanta gente assim querendo pegar dinheiro emprestado de mim, dada a quantidade enorme que eu tenho, né? Essa seria a solução perfeita dos meus problemas. E aí você fala, tá, mas e como que você vai conseguir comprar essa empresa? Sim, agora que eu já tenho os meus amigos no Congresso e no Senado de Madagascar, nós estamos falando do Brasil, o que eu vou fazer? Eu vou garantir que essas pessoas invistam na deseducação do país. É muito importante para mim que na década de 80, 90 de Madagascar, a gente deu uma guinada na educação e ela deixa de ser boa, ela deixa de fazer as pessoas pensarem. Eu não quero mais filosofia, eu não quero mais educação moral e cívica, porque eu não quero as pessoas educadas e pensantes, eu quero as pessoas fazendo conta, porque... Mas não tão bem ao ponto delas não caírem naquele negócio do cheque especial, naquele negócio de 24 vezes sem juros, naquele negócio de 72 vezes sem juros. Eu quero que eles manjem de matemática, mas não da financeira. Eu quero que você fique calculando raiz quadrada, fazendo conta de polinômios, faz umas matrizes aí. Financeira é bobeira, é perder tempo com isso. Então eu já invisto lá atrás num país, numa deseducação, e se possível eu torno todo o debate minucioso inviável. O que é um debate minucioso inviável? A gente tem uma maneira boa de resolver o problema, a gente tem uma maneira melhor de resolver o problema, a gente tem problemas difíceis, mas tem uma maneira boa e melhor. O que eu faço? Eu inviabilizo essa discussão. Para quê? Para que a discussão sobre os problemas reais ela nem existam. Então o que eu vou pegar? Eu vou pegar esses 400 bilhões que eu tenho e eu vou começar a distribuir aí para uns blogueiros. E eu vou querer que tenha... assim, tem um cientista que ganhou um prêmio Nobel
20 anos atrás, mas o cara não ficou rico no laboratório dele. Já falamos sobre isso no canal, ele não ficou rico. E tem uma médica que trabalha no Einstein ali, e ela trabalha pra caramba, e ela estudou pra cacete, mas ela também não ficou rica. Tá todo mundo ganhando aí 10, 15 mil reais por mês, e não dá pra você ficar milionário, bilionário, parar de trabalhar com essa grana. Então o que eu vou fazer? Eu vou pagar essa médica aí do Einstein, eu vou pagar esse ex-Nobel aí, pesquisador da USP. Eu vou colocar um para dizer que a homeopatia é legal e que a medicina, que as farmacêuticas elas só pensam no lucro e que elas distribuem um monte de remédio aí que não cura ninguém. E eu vou falar também que a Terra não está esquentando. A Terra não está esquentando é ótimo, porque com 400 bilhões de reais, às vezes acontece de você ter que produzir muito carro, ou produzir muita máquina, ou produzir muita coisa, você tem que queimar muito combustível. Você extrai óleo e queima, e aí às vezes para expandir a sua produção, você tem que devastar terras. Então, para fazer dinheiro com 400 bilhões de reais, você tem que queimar recurso e abrir espaço. Abrir espaço envolve destruição de florestas, queimar recurso prejudica o planeta, e esse povo unido, se ele falar assim, você vai parar de queimar, você vai parar de produzir porque isso está destruindo o planeta e está na cara que isso destrói o planeta, eu não tenho argumento, eu só tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro, mas eu não tenho argumento. Eu não posso falar pro cara, não, é porque, veja bem, a única coisa que eu vou poder falar pro povo é, eu tenho 400 bi, eu quero fazer mais, e é por isso que eu tô queimando e destruindo tudo. As pessoas, elas vão olhar pra mim e vão falar, para. E eu não vou ter como dizer pra elas que eu quero continuar. Então, ao invés de eu dizer pra elas que eu quero continuar, o que eu faço? Eu pago um climatologista feliz, bem feliz, e coloco ele pra dizer que a Terra não tá esquentando, que isso daí é uma invenção, na verdade. Tudo com esses 400 bilhões aqui. Cara, custa muito pouco. Se eu chegar para um cara que não ficou rico e falar, te dou 100 mil por mês pra você ficar passando vergonha no YouTube falando que a Terra não esquenta, o cara vai pegar esse dinheiro, e se eu garantir para ele que esse dinheiro nunca vai ser confiscado e que ele nunca vai ser preso, que ele sempre estará seguro, esse cara ele vai passar vergonha no YouTube e ele vai falar que a Terra não tá esquentando. Aí chega um momento, mas assim, com 400 bilhões, é só no Brasil que eu tenho dinheiro para fazer isso? Não, eu tenho dinheiro para fazer isso na Argentina, eu tenho dinheiro para fazer isso nos Estados Unidos, eu faço na Austrália também, eu faço em vários países da Europa. Por quê? Porque a hora que a comunidade científica inteira cair em cima desse cara, desse cientista, climatologista que é feliz, a hora que todo mundo falar feliz, você tá falando merda aí. Ele vai falar, não, é porque vocês não têm Nobel. Vocês não têm a carreira acadêmica que eu tenho. Tudo que eu estou dizendo está validado por especialistas no assunto que moram nos Estados Unidos, que moram na Espanha, que moram na França, e ele dá referência de todo mundo que eu estou pagando. E aí, a pessoa que não estudou, aquela pessoa que é incauta, ela olha para esse debate e ele fala, caralho, eu estou sendo enganado esse tempo todo. Aí você começa a moldar uma parte do pensamento da pessoa. Do tipo, bom, a Terra não está esquentando, eu estou preocupado com as florestas aí, eu estou preocupado à toa. Então, eu estou retendo a produção do país. E se o país começar a produzir cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais, uma hora deixa de ser pobre. Olha a sua esperança. O país está produzindo, ele está destruindo florestas por os meus 400 bilhões, para eu ganhar mais, não você. Mas aí você escuta o climatologista feliz falando e fala, cara, se eu parar de encher o saco dos caras para parar de derrubar a árvore, talvez o país enriqueça, e aí vai ficar bom para mim, porque vai enriquecer junto. Mas não para por aí. Eu vou investir também, eu vou deixar o diálogo tão absurdo que eu vou começar a dar dinheiro para uns caras ficar falando que a Terra é plana também. E vai ter uns imbecil que vai falar sem ganhar nada para isso? Vai. Então eu vou pegar pessoas extremamente eloquentes e eu vou dizer para elas, convençam os imbecis de que a Terra é plana. Os imbecis, eles vão se convencer, vão se achar inteligentes e eles vão aparecer no YouTube falando, gente, eu tenho duas certezas na vida. Uma de que meu nome é João, e que a outra é que a Terra é plana. Eu tenho só essas duas certezas, e ele vai debater isso com afinco até a morte. E a hora que você questionar ele vai falar, não, cara, tudo que eu sei está validado por pesquisadores sérios de outros países. Tem esse daqui da Espanha, tem esse daqui da Inglaterra, tem esse daqui da... Todos os caras que eu paguei lá, não foi nem os caras que eu paguei uns outros inteligentes e eloquentes, eles começaram a difundir esse conhecimento, e um monte de imbecil foi lá e começou a reproduzir esse conhecimento de que a Terra é plana, e aí os terraplanistas do mundo inteiro, eles têm a sua força validada por outros pesquisadores sérios de outros países que dizem tudo isso, e porque tem um monte de gente que acredita, aquilo na cabeça das pessoas passa a ser verdade. O que eles estão fazendo? Eles estão destruindo a possibilidade que eu tenho
de derrubar florestas em paz, de gerar recursos em paz e de queimar recursos em paz. Por quê? Porque eles vão ficar para sempre aí envolvidos, fazendo programas e mais programas, debates e mais debates para saber se a Terra está esquentando, se a Terra é redonda ou não. Né? Você não sabe nem se a Terra é redonda, cara. Quanto mais ela está esquentando, aí você vai querer colocar defeito aqui nos campos que eu estou derrubando da Amazônia. Para quê? Para o país enriquecer, para você ganhar dinheiro. Né? Sim. Eu sou uma boa pessoa? Não, eu só quero ganhar dinheiro com os meus 400 bilhões. Vamos continuar? Vamos. Eu quero agora comprar pedaços ou talvez inteiras empresas de real riqueza com lastro. Uma coisa é comprar uma empresa de investimento. Uma empresa de investimento está tudo lascado igual eu, está devendo juros para o investidor e não está conseguindo fazer dinheiro no mercado. Não quero essas empresas. Não quero, eu já tenho um monte de empresas de tecnologia. Qualquer empresa de tecnologia que dê dinheiro aí, eu vou estar no meio e eu vou ganhar com isso. E eu vou comprar essa tecnologia dos caras para fazer mais dinheiro ainda. Eu quero empresas que me deem lucro sustentável, real, seguro ao longo do tempo. Eu quero uma parte da empresa petrolífera, por exemplo. Eu quero uma parte da empresa que detém toda a logística de distribuição. Para quê? Para chegar com a minha empresa depois. Para distribuir tudo isso, e aí o cara que vende pela internet, que depende de uma entrega, ele fica refém de mim, porque aí ele não ganha pelo menos mais do que eu, já que sou eu que entrego a entrega dele. Se o produto dele for competitivo com o meu, eu subo o preço do frete, aí pronto, o meu preço já está mais barato e eu vendo o quanto eu quiser e deixo ele vender o quanto eu quiser. Mas o país ele vai deixar eu sair comprando tudo do jeito que eu quero, pelo preço que eu quero? Pelo preço que eu quero, bom, eu já tenho os meus deputados e os meus senadores. Eu tenho o apoio público? Ou o público vai me bater, vai descobrir quem eu sou e vai aparecer na porta da minha casa e vai querer me socar e vai falar para devolver a empresa que eu comprei? Isso não pode acontecer. Então o que eu faço? Eu escolho alguns jovens. Esses jovens, se eles forem para a rua, dizendo que privatizar é legal, todo mundo vai acreditar neles só porque eles estão dizendo que privatizar é legal? Não. Então o que eu faço? Eu falo para os meus senadores e para os meus deputados fazerem umas cagadas e eu pago eles para trabalharem 40 horas por semana para ficar mostrando essas cagadas. E eu quero que eles instiguem no país um sentimento de revolta incontrolável. Eu quero que as pessoas olhem para isso e fiquem falando, cara, olha o que o governo faz com isso, olha a administração daqui, olha a administração daqui. Eu quero que esses caras trabalhem pelo menos 40 horas por semana, cada um deles, mostrando a ineficiência e a incapacidade do Estado. Aquilo que for bom eu relevo, e aquilo que for ruim e corrupto eu exagero. E aí essas 40 horas semanais de trabalho de cada um vai virar no mínimo uns 20 minutos de vídeo de cada um, e as pessoas elas vão assistir 20 minutos de vídeo de uns 4 ou 5 geradores de conteúdo todos os dias ao longo de muito tempo. E o que vai acontecer? Esses caras eles terão 3 certezas na vida: que o nome é João, que a terra é plana e que o governo não sabe gerir empresa. E aí eu vou instigar nesse país o anseio por querer vender essas empresas. Aí vai vender para quem? Para eles? A gente tem 400 bilhões para comprar uma empresa? Não, não temos 400 bilhões. A gente tem no máximo 400 mil para emprestar para o banco. Mas a gente quer vender. A gente quer vender Madagascar, tá? A gente não está falando Brasil. A gente quer vender as petrolíferas, a gente quer vender o correio de Madagascar. A gente quer vender todas as empresas porque o governo realmente não sabe gerir. Mas a gente está pesquisando o preço? Não estamos pesquisando. A gente está preocupado em saber quanto vale a Petrobras, a gente está preocupado em saber quanto vale a Vale. A gente está preocupado em saber, já foi, né? Sim, já foi. A gente está preocupado em saber quanto valem os aeroportos, a gente está preocupado em saber quanto vale cada coisa e a melhor forma de investir. Não, a gente só quer se livrar. E é por isso que quando tem esses leilões públicos, o governo sempre arrecada muito menos do que ele esperava arrecadar. Por quê? Porque não tem quem compre. Porque quem está lá para comprar é o cara que já fez os esquemas. Como assim?
Bom, tem poucos bilionários no mundo. Tem poucos bilionários no mundo. Se eu pagar os caras que estão sob a minha influência para colocarem defeito na capacidade técnica das pessoas que querem comprar pelo preço justo, imagina que o negócio vale 100 bilhões de reais. E aí tem gente querendo pagar 98 e tem gente querendo pagar 96, porque o negócio vale 100. E eu tô querendo aqui pagar 50. Aí eu tenho pessoas que gostam de mim, sabe? Que trabalham lá dentro. Aí elas vão pegar essa proposta de 98 e vão ver que tá faltando documento. Aí vão ver a proposta de 96 e vão falar que tá faltando qualificação. Aí vê a minha proposta de 50 e fala, esse é o cara, vamos vender. Não era o que a gente queria, mas ok. Aí você não sabe o que você faz com esses 50 bilhões, porque você tem que cobrir o seu déficit fiscal, só que aí o dia que você precisar vender essa empresa, o dia que você precisar fazer dinheiro com essa empresa, você não pode mais. Por quê? Porque ela não é mais sua. Porque ela não é mais sua. Logo, hoje o Brasil é uma Neide com maré que vale, sei lá, 15 mil reais e que tem 10 mil reais de dívida, e que ela deveria pegar esses 5 mil reais e investir em alguma coisa que permitisse que ela fizesse salgadinhos, ou brigadeiros, ou chocolates, ou alguma coisa. E aí ela tem uns jovens sábios falando no ouvido dela, ter carro é besteira, ter carro é besteira, ter carro não serve pra nada, carro só atrapalha, Neide, você não sabe dirigir, você gasta muito gasolina, carro dá despesa, carro dá dor de cabeça, carro tem seguro, carro tem IPVA. Meu, carro, vende esse negócio aí. E aí a Neide vai vender, e aí aparece um cara com 13 mil reais, e aí falam, não faz isso não, porque esse cara aí, ele não vai cuidar bem do seu carro, Neide. Ele não tem condições de dirigir o seu carro. Aí aparece um outro com 12 mil reais, e aí a gente rechaça, consegue a confiança da Neide por ficar falando no ouvido dela ao longo de anos e anos, cercando ela, privando-a de informação e privando-a de reflexão sobre qualquer coisa que seja. E aí de repente eu chego com 4 mil reais e a Neide me dá uma areia dela. Esses são os irmãos, os personagens imaginários que a gente criou aqui, que tem 400 bilhões de reais para investir. Ou seja, se eu tivesse 400 bilhões hoje e não tivesse escrúpulos, eu pagava uns jovens aí para ficar trabalhando intensamente, dizendo que o governo não tem competência, que o Estado não tem capacidade de gerir empresa nenhuma, e aí eu mudaria o problema, que é o governo ter má gestão dessas empresas, evitaria uma solução, que seria o país se unir no sentido de exigir que essas empresas sejam melhores administradas, e exigir projetos e exigir gestão eficiente de maneira que elas deem lucro e que elas atendam a necessidade do país, e faria com que eles colocassem como única saída inteligente, viável e possível a privatização desenfreada. E para não dar muito na cara de que eles estão sendo pagos só para eu convencer todo mundo disso, eles poderiam, sei lá, criar um partido aí, um movimento de privatização do Brasil. Estou dizendo que privatização é ruim? Não. Eu quero que a grande maioria das empresas aí sejam privatizadas. Por quê? Porque o governo ele não pode ficar pagando funcionário público, gastando horrores, ser ineficiente para resolver o problema, e eu não acho que ele vai ser. O problema é que ele tem empresas extremamente valiosas sendo vendidas a troco de banana, por fruto de lobby, por fruto de negociação. As empresas elas não estão sendo vendidas aí pelo que elas valem, né? É muito triste ter... Eu achava que se eu estudasse e se eu desenvolvesse conhecimento, esse conhecimento ele seria libertador. E na verdade, a impressão que dá é que no mundo de hoje, quanto mais você aprende sobre o mundo, mais sozinho, desesperado, desolado e... acho que solitária é a palavra. Porque mesmo as pessoas que entendem isso, elas não conseguem se organizar ao ponto de se mobilizar. Não tem porquê. Não tem nem como. Porque imagina você que tem só um cérebro pensante, como é que você vai competir com alguém que tem 400 bilhões para fazer lobby? Não dá, cara. Infelizmente não dá. Então, assim, a nossa riqueza ela vai continuar sendo dilapidada. O que a gente pode fazer?
a gente pode, talvez, investir na educação das nossas crianças, dos filhos dos vizinhos. Se você investir só na educação do seu filho, porque você só quer que só e apenas o seu filho seja bem sucedido na carreira dele, então quanto mais burro melhor, porque aí o meu filho vai ser mais inteligente, aí ele vai ter mais oportunidade de mercado. Se você pensa só na educação do seu filho, você condena o seu filho a morrer de angústia por discernimento. Ele vai morrer de bom senso, vai morrer de discernimento e solidão. Agora, se a gente começar a investir, se a gente olhar para as crianças e ver todas elas como uma responsabilidade nossa para educá-las a pensar, talvez daqui a 15, talvez daqui a 20 anos, demora pra cacete, demora. E é por isso que presidente nenhum com mandato de 4 anos vai fazer isso. Porque ele não vai plantar para o concorrente dele e para o inimigo político dele ir lá colher. Os políticos eles tomam medidas que dão reações imediatas, não a longo prazo. A longo prazo ele não está mais no governo. E outra, ele faz de acordo com os lobbies que querem para hoje, eles não querem para o futuro. Se a gente investir na educação da população daqui a uns 15, 20 anos, a hora que chegar um cara e falar o governo não serve para nada, não, me vende essa empresa aí, a população vai falar assim, o governo está gerindo mal e a gente vai lá ver o que faz com ele. A gente vai conversar com o governo para ver como é que faz para gerir bem, porque a riqueza advinda dessas empresas tem que atender a população, não os interesses aí do teu fundo de investimento. Chegaremos nisso? Eu não estarei vivo para ver. Então por que você faz um vídeo desse? É desabafo mesmo, só isso. Espero que isso seja útil, que cause reflexões. Espero que esteja errado em muita coisa e eu quero que vocês venham aqui dizer onde é que está errado. Mas infelizmente eu temo que tenha muita verdade em tudo que eu disse. Grande abraço, até a próxima.